Olá, meu nome é Camila Souza e é com o coração cheio de alegria que venho aqui testemunhar o milagre que aconteceu em meu casamento através do método Casamento Blindado. Me casei em dezembro de 2011. Estava com 21 anos e o meu marido 23. Escutamos muito que éramos jovens para casar, que não estava na hora, mas tínhamos certeza que éramos um do outro. Estava tudo dando certo. Tínhamos comprado nosso apartamento, casamento pago e foi do jeitinho que sempre sonhei. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu estava no último ano da faculdade. Sou formado em psicologia. E mesmo sendo novinhos, assumimos bem o papel de marido e esposa. Claro que as coisas não foram fáceis, mas íamos levando. Após o término da faculdade, consegui um emprego em um escritório de advocacia, mais renomado da cidade. Nossa, estava tudo perfeito para mim. Eu estava realizada em todas as áreas da minha vida. Mas foi aí que começou o problema. Eu comecei a trabalhar demais. Saía de casa às 6 horas da manhã e voltava depois das 11 horas da noite. Chegava cansada e muitas das vezes nem falava com meu marido, de tão cansada que eu estava. Foram passando o tempo e eu fui me tornando uma mulher amarga, cansada de tanto trabalhar e ainda tinha que cuidar da casa. Estava sempre reclamando, brigando. Eu só queria um pouco de paz, mas meu marido não entendia. E aí começou as discussões, cobranças, desrespeitos. Eu cobrava do meu marido, mas eu não era recíproca. Aquela história de dar para receber. Eu me tornava cada dia mais insuportável. Hoje eu consigo ver o mal que eu fiz para mim e para o meu casamento. E quase foi tarde. Claro que o meu marido também teve sua parcela de culpa, mas um dos segredos, seja de um casamento, um relacionamento ou até mesmo um namoro, é ter respeito e ser cúmplice um do outro. Ser compreensivo. E eu não era isso. Eu cobrava muito do meu marido. Eu era insuportável. Me tornava cada dia mais insatisfeita com tudo. Descontava as minhas decepções no meu marido e ele, de um marido carinhoso e amoroso, foi se afastando. Meu marido sempre foi ligado à família. Ao contrário de mim, que com os anos foi me afastando dos meus pais, dos meus irmãos, eu só conseguia pensar em trabalho. Trabalho, trabalho e sentia muito sozinho. Ficava triste. Ele cobrava amor, carinho, atenção. Isso me irritava porque eu não tinha tempo para isso. E acabava sendo ignorante, bruta. Até que um dia ele cansou. Eu chegava em casa e muitas das vezes ele nem estava. Durante todos esses anos, tentamos terapias de casais, mas nem sempre conseguia ir por causa do trabalho. Mas decidimos fazer o que o Dr. Otaviano nos indicou. Então, depois de quase 2 anos sem férias, em 2014, resolvi tirar 20 dias e ir viajar com ele. Por um momento, eu senti que isso iria tirar esse peso do estresse e reativaria o nosso relacionamento. Só que eu não esperava que não tinha mais como reatá-lo. Meu marido não quis viajar, disse que não tinha o porquê de viajarmos juntos. Eu tentei fazer ele mudar de ideia, estava muito animada para a viagem. Até pensei em irmos para a cidade que foi nossa lua de mel. E aquela postura dele foi a gota d'água para mim. Digamos feio, ele foi dormir na sala e disse que estava pensando em se separar. Naquela noite, abriu um buraco no meu peito. E antes que você ache que foi por causa de uma viagem, não foi? Na verdade, nosso casamento já estava saturado e parecia que estávamos com uma venda nos olhos. Quando eu pensei que não podia piorar, 2 meses depois que voltei de férias, eu fui demitida da empresa que trabalhava. Isso mesmo, a empresa que sempre coloquei em primeiro lugar, o emprego que praticamente era minha casa. Aquela notícia acabou comigo. Não acreditava que eles tinham me demitido. Aquele momento, eu só precisava de um abraço. Liguei para o meu marido e ele fez igual eu fazia com ele. Recusou a minha ligação. Fui para casa e fiquei o dia todo chorando. Vendo aqueles papéis do escritório, chegou a noite e a madrugada e nada do Fábio chegar. Quando deu umas 3 horas da manhã, ele chegou. Contei o que havia acontecido e na hora ele me abraçou. Depois de anos, senti que fazia tempo que nem sabia o que era isso. O carinho dele. No começo, para uma mulher executiva, é difícil entender que seria dona de casa, que tudo foi por água abaixo. E já estava acostumada em me sentir útil, sabe? Em trabalhar no escritório, em ter aquela rotina que eu sempre tive, que eu sempre sonhei. Mas depois, cuidando da casa, da comida, o que eu mais queria era ficar junto com o Fábio. Mas ele estava frio, distante, e a ficha foi caindo. Eu vi que eu não soube ser sábia no meu relacionamento e o que tinha acontecido foi tudo minha culpa. Eu ligava para ele na hora do almoço, ele nunca atendia. Fazia uma janta especial com o que ele gostava e às vezes ele nem aparecia. E eu fui ficando muito mal com isso e comecei a cobrar demais dele e brigar, humilhar ele. Foi uns meses difíceis, porque eu tinha muito tempo para sentir o vazio e a solidão dentro de mim. Brigávamos quase todos os dias e nas últimas brigas ele sempre mencionava o divórcio. Ele dizia que ia sofrer, mas que ia passar, pois nem tudo é eterno. Chegou meu aniversário em abril e ele nem me deu parabéns. Eu fiquei tão chateada, joguei na cara dele e brigamos mais uma vez. Ele sempre dizia que iria embora e eu
falava, pode ir. Depois chorava, mas em nenhum momento pensava em mudar a minha postura. E eu pensava, se ele quiser, ele que tem que mudar. O relacionamento não é só meu. Toda manhã discutíamos. Estávamos como dois estranhos dentro de casa. E no meio de uma briga, fiz as malas dele, coloquei no carro e levei para casa da mãe dele. Eu tava saco cheio. Todas as manhãs discutíamos. Parecia dois estranhos dentro de casa. E no meio de uma briga, fiz as malas dele, coloquei no carro e levei para casa da minha sogra. Eu estava cansada de tudo isso. Quando eu cheguei em casa, é que veio o arrependimento. Liguei para ele, disse que buscaria as coisas dele e que não queria me separar, mas já era tarde. E o meu sofrimento tinha começado. Eu ligava, chorava, ia até o trabalho dele e ele sempre dizia que não ia mais voltar. Os dias foram se passando e eu estava mais acabada. Não comia, não bebia, não dormia. Depois de um ano dessa longa separação, Fábio começou a falar do divórcio sempre. Eu tinha esperança de voltarmos, então não ia dar o divórcio coisa nenhuma. Fomos se encontrar para tratar de assuntos em comum, que era contas do condomínio, do apartamento, parcela do consórcio, enfim. Tínhamos bastante pendências que resolvíamos mensalmente. E foi aí que ele me contou que estava conhecendo uma pessoa. O chão abriu embaixo dos meus pés. Não imaginava que em tão pouco tempo ele se envolveria com alguém. Na verdade, eu não acreditava que havia possibilidade dele se envolver com outra pessoa, porque eu tinha a esperança que íamos voltar. Eu me senti traída. E quando eu fiquei sabendo dessa terceira pessoa, me subiu um ódio que eu queria saber quem ela era. Então entrei no Facebook e descobri que eles estavam se relacionando há 2 meses. Eu não podia aceitar ele com outra pessoa e nem o fim do meu casamento. Então comecei a pesquisar tudo sobre restauração de casamentos. Não imaginava que tantas pessoas passavam por essa situação. Encontrei o e-book Casamento Blindado, o guia mais vendido nas plataformas digitais. Realmente era o mais indicado. Comprei e não conseguia parar de ler. Era o que eu precisava naquele momento. Eu comecei a enxergar os meus erros como esposa. E também demorei a entender os princípios importantes do deixar ir. Eu agia sempre por impulso, fazia tudo errado. Fui fazendo as etapas do e-book e aprendi com isso. Então eu parei de ligar para ele, parei de ir atrás dele. Quando ele me ligava, eu não atendia na primeira, mesmo querendo muito. Foi passando os meses e eu fui colocando em prática tudo o que aprendi no guia. Fiz os exercícios e eu mudei, mas mudei muito. O Fábio nem estava entendendo nada, mas eu tinha entendido o meu propósito. Eu tinha entendido que se eu continuasse daquele jeito, além de não ter ele de volta, não ia ter a vida de volta, pois ela é única, igual ao amor. E tudo isso aprendi no e-book. No dia 7 de julho, o Fábio mandou uma mensagem dizendo que precisava conversar comigo. Na hora, meu coração acelerou. Eu não sabia se ia conseguir agir como aprendi no e-book Casamento Blindado. Mas fomos se encontrar. Eu estava bem comigo mesma, fazendo conforme aprendi no guia. Pela primeira vez, depois de muitos anos, tivemos uma noite agradável, como verdadeiros amigos. E quando eu cheguei em casa, o Fábio me mandou uma mensagem me elogiando, dizendo que sentia minha falta. Eu fiquei muito feliz e a minha vontade era de falar tudo o que eu sentia, mas eu não podia agir novamente por impulso e estragar todo o processo. Então fui dormir sorrindo e não respondi. Depois de algumas semanas, esse tipo de mensagem era frequente. E aí eu convidei ele de novo para ir lá em casa jantar. Assim ele já aproveitava e pegava os boletos do condomínio. Quando ele chegou, ele trouxe vinho que tomávamos no começo do casamento e levou flores. Eu queria era agarrar naquele homem, mas eu agi como se fosse super normal. Conversa vai, conversa vem. Começamos a relembrar de quando começamos a namorar, das histórias engraçadas que passamos juntos e começamos a ter a conexão da felicidade novamente. Antes dele ir embora, ele me pediu perdão por tudo que ele fez. Disse que sentia falta da nossa família, queria voltar para casa e que estava arrependido de tudo. Mas não era tão simples assim, né? Tinha uma terceira pessoa envolvida nisso tudo. Então eu disse que voltaríamos a conversar, só quando essa parte estivesse resolvida. Depois de uma semana nos vimos novamente. Ele tinha terminado o relacionamento e a grande questão era se estávamos dispostos a passar por cima do que viesse para ficar juntos de novo. Sabíamos que haveriam críticas. A mim, por aceitá-lo de volta depois da traição, ele, por dizer que preferiria morrer do que voltar comigo, mas não estávamos nem aí. Nos perdoamos, choramos e voltamos. Hoje, eu entendo o nome desse guia, porque realmente o meu casamento foi blindado. Somos felizes de verdade, e a nossa família é feliz e foi transformada porque eu me dediquei ao e-book Casamento Blindado. Só tenho a agradecer o criador desse e-book. Realmente, se não fosse os ensinamentos aplicados nesse guia, eu não teria conseguido. Mas eu tenho que ser sincera com você que está assistindo esse vídeo até aqui. Agora você tem 3 caminhos à sua frente. O primeiro caminho é passar por tudo que passei,
pela dor e sofrimento, ficar perdida e sozinha e continuar com uma venda nos olhos. O segundo caminho é continuar vivendo do jeito que está e não ser feliz, onde vai te resultar ao primeiro caminho. Ou o terceiro caminho, deixar que o guia Casamento Blindado te ajude e mostre os caminhos das pedras, para que você possa ter um casamento de verdade e ser feliz o resto da sua vida. Você que escolheu a terceira opção, eu vou te dar um presente. Um presente não, dois presentes. Além do guia Casamento Blindado, você vai ganhar mais 2 bônus que vai fazer total diferença na sua reconquista e construção de um casamento feliz. E hoje você vai transformar o seu casamento com um desconto extremo. Um e-book completo com dicas e testes para a restauração total do seu casamento, mais 2 bônus chaves. Agora a decisão é sua. Ou você clica aqui abaixo e acaba de vez por todas com esse sofrimento e restaura o seu casamento, ou você vai viver a sua vida normal, com a angústia e frustração de não ter um casamento feliz e blindado das diversidades. Não desista do seu casamento, do seu marido, do seu amor. Aproveite a grande chance que você tem de mudar a sua vida. E não importa qual a fase que você está passando. Com o e-book Casamento Blindado, o seu relacionamento será transformado. Então clica no botão aqui embaixo e aproveite esse valor promocional exclusivo e seja feliz com o seu amor.